Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa videoaula de hoje, que é de Geografia. Nós vamos trabalhar a atividade número 1 da produção ao consumo, que é a semana 21, tá? Hoje nós tentamos fazer a nossa aula Meet, mas não deu muito certo, né? Vamos então para a nossa videoaula. Pegue lá o seu plano de estudos, está localizado lá na página 19. Depois de fazer suas atividades, você recorta as bordas e cola no seu caderno, para que tenha no seu caderno a sequência desse conteúdo para ficar mais fácil para você estudar. Tudo bem? Então vamos lá. Atividade industrial. Nós vamos relembrar um pouquinho dos três setores da economia. Primeiro, segundo e o terceiro setor, que nós já estudamos no nosso livro didático, em outras aulas, né, de geografia, tá? E hoje nós faremos então o estudo relembrando os três setores da economia e vamos falar então sobre a indústria, sabendo, né, pessoal, que todos esses setores estão interligados, nenhum trabalha sozinho, um depende do trabalho do outro. O setor industrial, ele necessita da matéria-prima para poder desenvolver o produto, e a matéria-prima ela vem lá do primeiro setor, que é a agricultura ou o extrativismo. Lembraram? Depois que esse produto está pronto, ele vai lá para o terceiro setor, que é a prestação de serviço, que é o comércio, que é a venda desses produtos. Muito bem. A atividade industrial. Peguem o lápis colorido de vocês ou então um marcador de texto. Eu vou pedir para que vocês passem lá nessas frases que são importantes. Quem está sem o plano de estudos vai copiar no seu caderno, tá? Então, um dos principais agentes de transformação, produção e transformação do espaço geográfico na sociedade atual, sem dúvidas, é a atividade industrial. Então, a atividade industrial, ela provoca efeitos sobre os movimentos populacionais e o crescimento das cidades. Então, vamos estudar sobre isso. Quando uma indústria ela tem um crescimento ou ela vai abrir numa cidade, né? Ou então essa indústria está expandindo sua área, sua produção, mais pessoas são contratadas para trabalhar nessa empresa. Mais pessoas vão trabalhar nessa empresa e a gente diz que é a mão de obra, as pessoas que vão trabalhar e produzir os bens, tá? Quando, então, expande essa indústria, pode ser provavelmente que ela cresça, se construa mais prédios, né? E também as pessoas que vão trabalhar nessa indústria, elas precisam de moradia. Então, geralmente elas vêm de outros municípios, de outras cidades, vêm, se estabelecem no município. Então, é necessário ter mais casas construídas para que as pessoas venham morar de aluguel ou então comprar uma casa enquanto estão trabalhando nessa empresa, né? E muitas pessoas fixam a residência, elas passam a morar nessa cidade porque elas começaram a trabalhar nessa indústria. A indústria, geralmente, quando é uma indústria grande, ela ela contrata muitos trabalhadores, tá? Tudo isso tem muitos efeitos e é sentido por meio do crescimento populacional da cidade, ou então do deslocamento de pessoas que vêm de uma cidade para outra para trabalhar. Isso também é percebido. E ela interfere nos tipos de produção, tanto no meio urbano como também no meio rural, entre outros. No meio rural, principalmente aquelas atividades ligadas ao agronegócio. Então, por exemplo, se tem uma empresa como a BRF aqui no nosso município, ela vai contratar mais pessoas, vai ter mais pessoas morando no município, mas também lá na área rural tem pessoas que vão produzir mais. Então, vai se construir mais chiqueirões de porcos, vai se construir mais aviários,
para que se tenham mais matéria-prima. Então, aumenta o consumo, modifica o espaço do campo, modifica o espaço da cidade com a construção de novas casas para essas pessoas que estão vindo trabalhar no município e também se amplia a capacidade de produção da indústria quando se constrói novos prédios para que os trabalhadores possam se acomodar. Tudo bem? Então, essa parte aqui é bem importante, esse primeiro parágrafo aqui é bem importante. A indústria, então, ela interfere nos tipos de produção no meio urbano e também no meio rural, tá? O prof vai dar uma resumida aqui nessas informações e aí quem tem que copiar vai se concentrar naquilo que é bem importante. Então, o que está de amarelinho aqui, vocês vão copiar no caderno, só vai copiar no caderno quem está sem o plano de estudos. Quando você pegar o seu plano de estudos, você vai olhar a parte que você copiou do caderno e vai marcar o texto, tudo bem? Então, vamos lá. Um dos principais agentes de transformação, né, de produção e transformação do espaço geográfico é a atividade industrial. Ela provoca efeitos sobre os movimentos populacionais e o crescimento das cidades. E não é só nisso, tá? Vamos pensar também naquele município que recebe muitas pessoas para irem morar lá, também tem que se preocupar com mais espaço para carros, mais espaço de parques para as pessoas terem lazer, mais espaço, mais comércio, mais lugares para comprar coisas, tá? Então, acaba interferindo em outros setores também. E também vamos pensar no consumo de água desse município, vamos pensar no aumento de esgoto desse município. Então, a cidade ela vai tendo infraestrutura para acompanhar esse crescimento da cidade, tá? Outra coisa que a gente se preocupa bastante com as indústrias é que, por exemplo, se a indústria não está bem preparada, ela pode interferir também no ambiente, no local, nos rios, no ar da cidade. Por quê? Vai ter mais poluição, né? Se essa indústria ela não tem os cuidados necessários. Então, por exemplo, pode despejar água suja nos rios ou água quente nos rios. E aí essa água quente ela acaba interferindo ali na vida dos animais desse rio e das plantas também, tá? Pode despejar elementos químicos no rio, então também vai interferir ali na qualidade da água, não só para os peixes, tá? Mas essa água normalmente tem um rio importante no município que abastece a cidade, ou seja, essa água vai para lá na nossa torneira. A gente vai consumir, vai beber, vai preparar comida, vai limpar a casa com essa água. E é necessário que as indústrias que precisam despejar algum conteúdo nos rios precisam fazer com que esse conteúdo não seja prejudicial para a vida, né? Nem dos animais, nem das plantas e nem dos seres humanos, tá bom? Olha como toda essa cadeia produtiva, ela interfere na vida de todos na cidade. Mesmo que o pai, que a mãe, que o irmão não trabalhe, ninguém da família trabalhe nessa indústria, só pelo fato de quando acaba o expediente, quando acaba o turno na indústria, você vai passar ali pela frente, né, ou nas ruas próximas da indústria, pode ser que você perceba um maior movimento de carros. Então, tem muitas coisas, muitos efeitos na população daquela cidade, tá bom? E aí, o que é a industrialização? Vamos estudar? Não precisa copiar essa parte, mas eu preciso que você entenda muito bem. Quem está com o seu plano de estudos, vai sublinhando para não perder nenhuma informação, tá? Então, entende-se por industrialização o processo de transformação de matérias-primas em mercadorias ou bens de produção. Esses bens de produção, como que eles são transformados? Como que a matéria-prima se transforma num produto?
Vamos pensar um pouquinho. Por exemplo, quando o agricultor planta o algodão, lá no campo, esse algodão tem que se comprar os insumos, se planta o algodão, cuida da manutenção, né, do crescimento dessa planta. Aí o algodão é colhido, vem um caminhão, pega essas plantas, leva para a indústria, dependendo de quem comprou esse algodão, vai transformar, por exemplo, em uma indústria têxtil, vai transformar em tecido. Aí esse algodão que agora não é mais um simples algodão, ele se transformou, né? A matéria-prima que era o algodão se transformou no tecido, aí outra indústria compra esse tecido, as pessoas que trabalham nessa indústria vão transformar esse tecido em roupas, e aí mais uma vez o caminhão transporta essa mercadoria, vai para as lojas e vende para o consumidor. Então é uma cadeia de serviços, né? Uma cadeia de produção. E aí nós consumidores, podemos ir até a loja, adquirimos, compramos esse produto, então nós pagamos por ele, e aí a loja que vendeu para você recebe o dinheiro, ela vai pagar para a indústria da onde ela comprou esse produto, a indústria vai pagar a outra indústria que ela compra o tecido, essa outra indústria vai pagar a cooperativa, vai pagar o produtor que produziu o algodão, e o produtor vai poder comprar novos insumos, né, para produzir mais algodão, e aí recomeça toda essa cadeia novamente. O motorista de caminhão que trabalha numa empresa foi contratado para fazer esse transporte de mercadoria do campo até a indústria. Depois, outra indústria comprou o produto, precisa levar de uma indústria até a outra. Aí, vendeu para a loja, precisa transportar essa mercadoria para chegar até na loja. E a gente vai para a loja e adquire esse produto. Claro que hoje em dia também tem as compras online, as compras lá pela internet, né? Mas a cadeia é mais ou menos essa também, tá? Olha lá no seu livro. Vou pegar aqui outra cor. Como que esse produto é transformado, a matéria-prima, o algodão, como que ele se transformou em tecido? Então, nós temos o trabalho, tá? Por meio do trabalho é que esse produto vai ser transformado. Tem uma não, né? São várias pessoas que trabalham lá. E elas usam equipamentos, então, além das pessoas, tem que ter equipamentos e investimento de capital. Capital aqui quer dizer dinheiro, tá? Então, quem ficou na dúvida, anota aí que capital aqui é dinheiro. Então, teve que ter alguém que comprou as máquinas, tem que ter alguém que comprou a matéria-prima que vai ser transformada, tem que ter alguém que pague o salário dos trabalhadores, e é esse dono dessa indústria, ou essa sociedade que é dona dessa indústria, ela tem que ter esse capital, esse dinheiro. E quando ela faz a venda dos produtos, são eles que ficam com o dinheiro. O trabalhador vai na indústria, produz o produto, só que ele não pode vender esse produto e ficar com o dinheiro para ele. Ele trabalha, troca o tempo dele de trabalho por salário, e o dono é que vai vender essa mercadoria e vai ficar com o lucro dessa mercadoria. Com esse lucro, ela vai pagar tanto a matéria-prima que ela compra, ela vai pagar também as máquinas que ela precisa comprar, arrumar, trocar, e vai pagar também o salário dos funcionários, tá? E aqui nós também temos que o crescimento da atividade industrial, ele aumentou a demanda por matérias-primas. Então, isso vai sendo uma cadeia. Quanto mais as pessoas compram o produto, mais o dono da indústria quer produzir. Então, ele vai produzir mais. Se eu produzo mais, eu preciso de mais matéria-prima. Eu preciso usar mais os recursos naturais. Eu preciso explorar ainda mais a natureza e o espaço. Eu vou querer aumentar a minha indústria, construir mais espaços, contratar mais pessoas. E cada vez mais isso vai tendo mais impactos, mais efeitos na cidade. Tudo bem?
E agora nós vamos lá para o nosso livro didático, página 74. Aqui o plano de estudos está mostrando para a gente que nós vamos escrever a data, ler o texto. As atividades 1 e 2 serão realizadas em outro momento. Então, vamos lá para o nosso livro. Vou aproximar aqui um pouquinho mais. Da produção ao consumo. Para iniciar, leia o texto a seguir. Ele foi escrito há mais de 20 anos, mas ainda se mantém atual. Necessidades inventadas. Necessidades é aquilo que a gente precisa, certo? E o que será que foi inventado? Inventaram que a gente precisa. Vamos estudar? Muito bem. Existem necessidades inventadas. Não se deve confundir o que é necessário para a nossa vida com o que nós gostaríamos de ter. A televisão, as revistas, a rádio está sempre inventando necessidades para nós. O que eles querem, na verdade, é vender, vender, vender. E querem que a gente compre, 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 compre. E há coisas que hoje são necessárias, mas antigamente não eram. Assim como há coisas que são necessárias para certas pessoas, mas que para outras são inúteis. E aí, o que você acha que é necessário? O que você acha que nem é tão necessário assim aí na sua casa? Pense bem. Esse texto foi escrito por Graciela Beatriz Cabal e Mônica Ugarte, num texto SOS Planeta em Perigo, O Homem contra a Natureza. Foi feito em São Paulo por Livros do Tatu em 1990, mas atenção, esse texto foi adaptado, tá? Não tá igualzinho elas produziram, foi adaptado. E olha ali o menininho que já tem um monte de sacolas, um monte de brinquedos, um monte de aparelhos, um monte de coisas e está assistindo um programa na televisão e enquanto ele assiste o programa na televisão, tem a propaganda dizendo para ele comprar uma coisa nova. E aí, o que você tem aí na sua casa que você quis muito comprar e que não foi tão necessário assim e hoje em dia você nem dá bola para aquilo? Tem alguma coisa aí? Tem? Então, vamos lá. Número 1. Converse com os colegas sobre os produtos sem os quais você não conseguiria viver. E sobre os produtos que você considera desnecessários. Eu nem preciso disso. E aí, converse com a sua família. Ali no plano de estudos estava dizendo que a gente não precisaria fazer essa atividade 1 e 2. Mas aproveitem para conversar sobre isso, porque isso é importante a gente saber o que realmente a gente precisa e o que a gente tem vontade de ter, mas não precisa não. Não precisa nesse momento, a gente não precisa para viver. Será que é realmente tão importante? Será que não está muito caro para ser uma coisa que eu nem preciso? Prestem atenção, tá? Atividade 2. Em sua opinião, o que é necessário para vivermos bem? O que é que você realmente precisa para viver? Pensou? Bem, eu também pensei bastante. E aí eu cheguei à conclusão de que para viver bem eu preciso de uma casa, para acomodar bem as pessoas que eu amo, para ter conforto, né? Nesse frio é muito importante ter roupa quentinha, uma cama quentinha, coberta, água quente na nossa casa. Não é um conforto? Isso que faz muita diferença na nossa vida? Poder ter comida todos os dias para não passar fome, ter água limpa para não passar sede, ter higiene. Isso são as coisas mais importantes, né? E uma coisa que não se compra, mas que é muito importante, é a nossa família, é viver bem com os amigos, é ter uma casa em harmonia, não é? Vocês não acham? Muito bem. Mas lembrem dessas perguntas e conversem depois da nossa videoaula com os pais. Aí você vai saber também o que eles acham que é importante e você vai falar o que você acha que é importante para viver, tá bom? Vamos lá, atividade, deixa eu voltar no plano de estudos.
Livro didático, página 74. Escreva a data, leia o texto e responda a atividade 1 no livro didático. Então, vamos para lá. Página 75. Deixa a prof aproximar. Atividade industrial. A roupa que você usa, o tênis que você calça, os seus objetos escolares e os alimentos que você consome são produzidos de diferentes modos e de diferentes materiais. Você imagina de onde vem o material para fabricar tudo isso? Você sabe onde esses produtos são fabricados? Como que chegaram até você? Veja a ilustração de alguns produtos. Então, vejam lá. Revista, tênis, camiseta, caderno, outro par de tênis, borracha, revistinha, sanduíche, jaqueta. E o menino está olhando a etiqueta da jaqueta. Agora, leia os exemplos do que pode ser feito com alguns materiais. Madeira, os lápis, as carteiras, a mesa do professor, algodão, o tecido do uniforme escolar, árvore. O que fazem com a árvore? Provavelmente você pensa madeira para fazer casa, para fazer móveis. E olha lá, com a árvore a gente faz papel também, tá? Ele é feito a partir da celulose. Látex da seringueira. Lembra que vocês já estudaram isso em ciências? Nós estudamos que o látex foi muito procurado lá na floresta amazônica e para a produção da borracha, não é? O couro e os derivados do petróleo, como o plástico, se fabrica calçados e brinquedos. Os materiais usados para fabricar produtos e mercadorias são chamados de matéria-prima. Geralmente, eles são retirados da natureza, por meio do extrativismo, da agricultura e da pecuária. Essas atividades são desenvolvidas no campo e, como já vimos, fazem parte do setor primário da economia. Gente, esse parágrafo aqui é muito importante. Façam essa chavezinha aqui para vocês lembrarem que é muito importante. Peguem o lápis ou a canetinha para a gente destacar o texto, que os materiais usados para fabricar produtos e mercadorias são chamados de matéria-prima, tá? E como que a gente tem essa matéria-prima? Geralmente por meio do extrativismo, quer dizer, extrair da natureza, da agricultura e da pecuária. E essas atividades fazem parte do setor primário da economia. Quero muito que vocês marquem essas partes desse parágrafo para vocês estudarem, certo? Muito bem, vamos continuar. Cite a principal matéria-prima usada para fazer. Letra A, sua mochila. Então, o que é que se usa para fazer a mochila? Vocês sabem? Façam aí no caderno de vocês, dá um pause no vídeo e depois você verifica se você acertou, tudo bem? Eu vou colocar vários materiais, talvez você não lembrou de todos, não tem problema, mas alguns deles você tem que lembrar, tá? Seus livros e seus cadernos, com que material que é feito, né? Os livros e os cadernos. Seu lápis, com que material é feito? E aí, se você já terminou, acompanhe aqui a correção. Se você ainda não terminou, dá um pause no vídeo, tá? Então, sua mochila depende se ela é de couro, se ela é de algodão, se ela é de poliéster, se ela é de borracha, tá? Então, depende que material que é feito. E a matéria-prima, por exemplo, do couro, vem lá do animal, do boi, né? O algodão é uma planta, então é colhido esse algodão para fazer. O poliéster, o nylon, dependendo do material,
ele é feito do petróleo. Vocês sabiam disso? E a borracha, ela é feita do látex. Tá? Então, vejam aí o que vocês lembraram, o que vocês conseguiram lembrar dessa atividade que a prof quer que vocês, quanto mais vocês fizerem, melhor, tá? Então, pode copiar aquilo que você não lembrou. Seus livros e cadernos. Bem, ali na parte de cima, a gente viu que o papel, ele é feito com árvore. O prof vai colocar aqui celulose, tá? Celulose, que vem da árvore. Tudo bem? O que mais que tem aí no nosso material, no nosso caderno? Então, alguns cadernos têm o araminho, alguns cadernos têm plástico. Então, se você colocou tudo isso, também tá certo, tá? Então, o plástico, né? Tem cadernos que tem o plástico. Ele vem do petróleo também, tá? Então, vejam só como nós precisamos de vários materiais e a gente nem sabia, né? Muito bem. E o seu lápis? Quais são os materiais que são necessários? Já sabe? A madeira, que vem da onde? Da árvore, né, pessoal? E nós temos também o grafite. Grafite. Então, o grafite é um mineral, ele é extraído da natureza também, tá? Grafite é um mineral. Se você acertou, ok. Se você precisa complementar, muito mais coisas. É muito bom a gente poder conhecer, saber muito mais do que a gente já sabe hoje, né, pessoal? Então, tá. Lá no nosso plano de estudos agora, ó, tem essa interrogação aqui, porque a prof pegou um livro usado, apagou, para daí a gente poder responder essas questões, tá? Então, agora, lá na página 76, nós vamos fazer as atividades. Vejam lá, página 76, que saiu o S a mais aqui também, né, gente? Escreva a data, faça a leitura do texto e a atividade 3 no seu livro didático. Na sequência, responda no seu livro as questões 1, 2 e 3 sobre a pecuária, também no livro didático, tá? A atividade 2 não será realizada nesse momento. Então, se a gente estivesse em sala, com aulas normais, com tempo todo, com todos os colegas na turma, a prof ia pedir para cada um trazer uma embalagem para a escola, que a gente iria fazer um trabalho bem interessante. Mas nesse momento não é possível, tá? Então eu vou pedir para vocês observarem os produtos que vocês têm em casa, para vocês verificarem o que vocês compram, de onde que vem, qual que é o nome do produto, qual será que é a matéria-prima utilizada, qual que é o nome do fabricante, qual é o lugar da fabricação, onde que ele é vendido, qual que é o preço desse produto. Fique atento, tá? Atividade 3. Cole nos quadros abaixo um rótulo, uma embalagem ou uma foto dos produtos selecionados por você. Depois, anote as informações sobre cada um destes produtos. Vamos ver? Então, olha só, você pode olhar aqui, pegar um produto que tem aí na sua casa, que a embalagem seja pequena, tá? E aí você vai colar nesse espaço. Ou então vai desenhar esse rótulo, essa embalagem do jeito que você conseguir. E aí você vai anotando as informações, como por exemplo, qual que é esse produto, do que ele é feito, quanto custa, como que é o nome da indústria, onde que é o estado em que foi produzido, onde que se compra esse produto, quanto que ele custou, enfim. Você pode colocar várias informações sobre cada produto, tá, gente? Se você usar, por exemplo, digamos lá que eu vou pegar a etiqueta de uma blusa, né? Por exemplo.
Vou dar um exemplo aqui. Então, você vai tentar colocar a etiqueta aqui ou desenhar as informações que tem ali. Aí, você pode colocar o nome do produto. Aí, você coloca aqui, camiseta. Não precisa escrever nome do produto. Não, só coloca a resposta, camiseta. Do que é feito? Eu não vou colocar do que é feito, eu vou colocar matéria-prima. Agora, vocês já sabem o que é matéria-prima, né? Qual que é a matéria-prima? Letra B. Letra C, você pode colocar qual que é a indústria? Quem produziu? O nome da indústria, tá? Letra D. Onde foi produzido? Você pode colocar onde compra. E você pode colocar também o preço. Então, tanto você pode pôr no primeiro, essas informações aqui, no primeiro produto, no segundo a mesma coisa. Só que você não precisa copiar esses itens, você só vai colocar a resposta, tá? Se você fez diferente, não tem problema, manda para a prof vai dar uma olhada e aí eu vou dizer se precisa arrumar alguma coisa. Mas quem ainda não fez, siga esse passo a passo que você vai ver como vai ficar interessante a sua atividade, tá bom? Bem, quem fez essa parte ou quem vai fazer daqui a pouco, vai poder voltar no vídeo, ver de novo a explicação, tudo certo, tá? Então, ali, pecuária. Minha coleção de palavras de geografia. Muitas matérias-primas são obtidas por meio da pecuária. O que é pecuária? Você sabe? Você lembra? Nós já falamos disso, mas talvez você não lembra. Pecuária. O que é pecuária? Lembrou? Eu vou colocar a resposta aqui embaixo, ou você pode fazer no caderno também, mas é melhor fazer no espaço que tem aqui no livro, tá? Então, a pecuária são aquelas atividades ligadas à produção ou à criação, a prof vai colocar criação, tá? Criação de animais. Que tipo de criação? Pode ser gado bovino, pode ser porcos, pode ser gado leiteiro, que é aquele gado que é para produzir o leite, tá? Pode ser ovelhas, pode ser qualquer outro tipo de animal, tá? Vocês sabiam que eu tinha um tio que produzia bicho da seda? E eles precisavam plantar as árvores que são amoreiras, né? Eles plantavam essas árvores, aí eles colhiam as folhas e levavam num galpão onde que tinha esses animais, as lagartinhas do bicho da seda, e aí eles iam se alimentando até que eles formavam o casulo, e aí quando eles estavam no casulo, era retirado o fiozinho que se transformava então em fios, eles enrolavam e aí ia para a indústria para transformar isso em tecido e outras coisas, tá? Então, vejam, cada produto tem a sua matéria-prima e um jeito específico de produzir essa matéria-prima, tá bom? 2. No Brasil, a pecuária está ligada principalmente à criação de gado bovino. Mas você conhece outro tipo de rebanho, outro tipo de criação de animais? E aí, você conhece? Essa daqui é com você, tá? Você precisa colocar. Aqui na nossa região, nós temos bastante criação de porcos e temos também bastante aviários que produzem frango. E o frango que vai lá para o abate, né? E que vai virar alimento em vários locais do nosso Brasil, tá certo? E depois que você responder essa, atividade 3. Cite
2 produtos da indústria alimentícia que utilizam matérias-primas de origem da pecuária. Isso aqui você também vai escrever, eu posso dar uma ajudinha também, mas pense lá, o que é que vocês compram aí da sua casa? Que produtos que vocês compram que têm origem animal, que têm origem da pecuária? E aí, você já sabe? Eu vou lembrar de algumas, mas você precisa lembrar também, tá? Então, tem, por exemplo, o salame, que na minha casa todo mundo gosta. O queijo, todo mundo gosta. Que mais? Presunto. Lá em casa também todo mundo gosta de carne, de iogurte. Tem vários outros, tá, pessoal? Pensem aí tudo que é feito com origem animal, tá bom? Vamos lá para o nosso plano de estudos. Então, nós fizemos ali atividade 2, conversando. Aí, nós fizemos atividade 3, que era sobre os rótulos das embalagens. Nós fizemos também a atividade sobre pecuária, 1, 2 e 3, no nosso livro didático de preferência, tá? E aí, você vai fotografar as respostas às atividades do caderno e do livro didático das páginas 75 e 76 e enviar no Google Classroom até dia 9/7. Esse conteúdo faz parte do conteúdo de avaliação do segundo bimestre, tá legal? Galerinha, um beijo para vocês. Se cuidem. Logo, logo tem a próxima atividade que eu vou enviar logo, logo na sequência, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até mais.